89 já chegou e nós estamos aqui ao vivo da praia de Copacabana, no Rio, mostrando para vocês o mais bonito Réveillon da cidade. Esta festa reúne 2 milhões de pessoas e as 90 toneladas de fogos já começaram a estourar. Às 23h50, a proa do Batomushi 4 se ergueu. A popa submergiu. Em seguida, o barco, empinado, adernou bruscamente para a direita e, num movimento de torção, rolou sobre seu eixo longitudinal e emborcou. Passaram-se alguns segundos e o fundo do casco surgiu, de maneira obscena, na superfície do oceano, parcamente iluminado pelas poucas lâmpadas que ainda permaneciam acesas e pelas luzes que vinham de Copacabana, ao longe e da Praia Vermelha mais próxima. O naufrágio do Batomushi, que aconteceu na noite de Réveillon de 1988 para 1989, foi uma das tragédias mais impactantes das últimas décadas no Brasil. Mais de 50 pessoas morrem no naufrágio do barco de turismo Batomushi 4 na entrada da Baía de Guanabara, no Rio. O barco, cheio de gente, ia para a festa dos fogos de artifício na praia de Copacabana. O dia 31 de dezembro de 1988 foi um dia chuvoso. O mar estava muito batido fora da Baía de Guanabara. O dia estava triste, chovendo, era uma noite de Réveillon, havia aquele entusiasmo normal pelo Réveillon, mas para barcos não era um dia para barcos. Quem escolheu passar a meia-noite no mar não tinha ideia de perigo nenhum. Ao contrário, para dezenas de grupos alegres que embarcaram na Baía de Guanabara rumo a Copacabana, era uma noite de festa. E o pessoal foi preparado com comida, bebida e animação em lanchas, veleiros e saveiros. Até em bote, como este casal, disposto a chegar à praia no braço. Vai até Copacabana e de volta. Olha que o mar tá picado lá, hein? Tá mesmo? Você nadar. Boa entrada. Bom ano novo. A reportagem do Fantástico pôde verificar que o mar não estava no clima da festa. Uma das cláusulas do bilhete do passeio do Réveillon era que se o mar estivesse agitado fora da Baía de Guanabara, o evento se aconteceria dentro da Baía. Só que aí as pessoas não veriam os fogos porque era em Copacabana. O Batomushi tinha saído do restaurante Sol e Mar, na Enseada de Botafogo. O restaurante Sol e Mar, no bairro de Botafogo, pertence à mesma empresa do Batomushi. Aqui, os ingressos para o Réveillon são vendidos. Quem estava ali no Sol e Mar era o Francisco Garcia Ribeiro, que era o dono da Itatiaia Turismo, e perguntei se ele tinha ingressos e ele disse, você tem que comprar logo porque são os últimos ingressos. E aqueles últimos ingressos, que supostamente eram os meus, eu vi que depois da listagem tiveram, acho que mais uns 20 últimos ingressos. A empresa Batomushi Rio Turismo Limitada era uma empresa de um grupo de espanhóis que explorava vários restaurantes no Rio de Janeiro, inclusive o restaurante Sol e Mar, ali na Enseada do Botafogo, que fazia muito sucesso na época, era um restaurante de frutos do mar. E eles então fizeram o Batomushi 1, foi um sucesso muito grande, compraram o Batomushi 2, depois o movimento era tão grande e os barcos eram muito pequenos, eles resolveram fazer mais dois, vender esses dois primeiros, fizeram o Batomushi 3 e o 4 e passaram a explorar o Batomushi. Era uma atração muito importante no Rio, tanto quanto visitar o Pão de Açúcar, o Corcovado. Os turistas que vinham ao Rio incluíam em seus pacotes, além das viagens, dos passeios normais, tradicionais do Rio de Janeiro, um passeio do Batomushi.
São 3 roteiros básicos com saídas de manhã, à tarde e um roteiro econômico com duração de dia todo, incluindo buffet frio no almoço. Este roteiro você vai pagar 9.300 cruzeiros. E então, sob o sol da mais bela baía do mundo, em harmonia total com a natureza, você pode contemplar tudo aquilo que o Rio de Janeiro oferece aos seus visitantes. O Batô era um barco de turismo sem condições técnicas de navegar em alto mar e que, ainda por cima, estava superlotado. O barco era ridiculamente pequeno e inadequado. Se você, um leigo olhando para aquele barco, não é possível que um barquinho desse leve tanta gente, ainda mais numa noite de mar agitado, como foi a noite de 31 de dezembro de 1988. Por favor. O primeiro barco a ser ocupado é o Batô Mushi 3. Um momento, por favor. Quantos? Senhores, o barco está lotado, só cabem mais 2 passageiros. Mas logo na nossa vez, mas a gente vai embarcar, né? Com certeza o senhor embarca na outra embarcação. Tá bom. Olha, tem mais 2 lugares e nós somos 3, vocês podem passar à frente se quiserem. Tá, feliz ano novo. Fomos os 2 últimos a embarcar no Batô Mushi que não afundou. O Batô Mushi 4, um iate de passeio para 20 pessoas, foi comprado por um grupo de empresários espanhóis e transformado num barco de turismo. Na reforma, comandada pelo engenheiro Mário Triller, foi construído um segundo andar com uma laje de cimento de 4 toneladas. Mas, na realidade, eu não vi o barco que eu construí naufragado, porque era totalmente diferente o barco que foi a pique. O mestre do barco é o capitão do barco. Na verdade, o barco tinha uma tripulação de 3 pessoas. O capitão e 2 marinheiros. É muito pouco para 142 pessoas, muito pouco. Tinha também um engenheiro, que chama-se em navegação armador-gerente, que era um camarada chamado Mário Triller, que também estava a bordo do barco. Então, eram essas 4 pessoas que estavam encarregadas desse passeio com 142 pessoas. Tinham também maîtres, garçons e outras pessoas, e músicos, mas esse pessoal não entendia nada de barco. O mestre Arraiz Camilo Faro da Costa, comandante do Batô Mushi há 3 anos, tinha 51 anos de idade e 25 de profissão. Segundo a família, ele telefonou para casa no dia 31 e avisou que o mar estava muito agitado. A irmã, Maria do Socorro, disse que o mestre reclamava muito das condições do barco. Meu irmão falava que o barco estava péssimo. Cada dia apresentava um sintomazinho diferente. E que ele não ia ficar muito tempo naquele barco, porque ele estava prevendo qualquer hora aquele barco sofreu aconteceu uma coisa com o barco. Ele já saiu da Bahia com vários problemas, entre os quais furos no casco, uma fenda no tricanis. Tricanis é uma fenda que é uma canaleta que percorre o fundo do barco para escoamento de água. Ali estava com uma rachadura. Algumas escotilhas estavam abertas e outras estavam sem a borracha de vedação. Ou seja, o Batô Mushi 4, na noite de 31 de dezembro de 88, já saiu condenado da Baía de Guanabara. A Capitania dos Portos intercedeu o barco durante a... Ela interrompeu o passeio? Interrompeu o passeio, ainda dentro da Bahia. O barco já dava sinais de adernar frequentemente para um dos lados. E a capitania interrompeu e o barco foi obrigado a voltar ao cais. Alguns guardas entraram no barco, fizeram uma contagem, houve uma orientação dos responsáveis que estavam no cais para que ninguém saísse do barco. O próprio mestre do barco pediu para os sargentos da Marinha contarem o número de pessoas. 160 pessoas é o número que consta de um telex da Marinha e que essas pessoas, então, deveriam desembarcar. Alguém ia desembarcar. Os militares conversam com 2 sócios da firma Batô Mushi e o dono da Itatiaia Turismo, Francisco Ribeiro, responsável pela venda dos ingressos. Há uma conversa no pier, uma conversa de que ninguém ouviu, né? Alguns gestos,
Mãos que se apertam, alguém entrega alguma coisa a alguém. Nós tivemos 2 testemunhas que depuseram dizendo que tinham certeza que era dinheiro. E sem acontecer nada de diferente, o barco milagrosamente se transforma novamente num barco em condições. Minutos depois, o barco é liberado e volta ao mar. O Camilo Faro, que era o mestre arrás do barco, do Batomushi 4, que por sinal morreu no naufrágio, morreu na cabine, morreu no posto de comando dele, ele procurou adiar ao máximo a saída para Copacabana, para chegar bem em cima da hora dos fogos, para passar o mínimo de tempo possível nas águas fora da barra, que estavam muito agitadas. Vários sinais denunciam a tragédia. Imagina, tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá embaixo. Estranho? O que foi, minha filha? Tá tudo alagado, tudo alagado. Mas alagado como? No banheiro. No banheiro, a água, em vez de descer, ela tá subindo. Jorrava a água do mar pelo vaso sanitário. O vaso sanitário virou quase um chafariz. No convés inferior, as mesas não são fixas. Os salva-vidas, os coletes salva-vidas existentes a bordo, que estavam todos no deck superior, esses coletes, a maior parte, 99,99%, em estado precário, alguns rasgados. Quando eu entrei, eu discuti com o senhor, acho que a pessoa que era responsável pela organização, e perguntei aonde estavam os salva-vidas. Ele disse lá embaixo, eu falei, traz para cima. Não trouxeram. Eu acho que se houvesse mais salva-vidas em cima, muita gente poderia ter sobrevivido. Então, foi nessa estrutura precária, tanto de tripulação como de condições do barco, que ele saiu para o Réveillon. O Batomushi 4 entra em mar aberto, a caminho de Copacabana. As condições precárias do barco se tornam críticas. Mesmo assim, a festa continua. Então o barco saiu por volta de 10... Saiu da barra por volta de 10 para meia-noite, 5 para meia-noite. E o naufrágio ocorreu por volta assim de 3 para meia-noite, 2 para meia-noite. A hora precisa não se sabe a hora precisa. Mas foi faltando poucos segundos para iniciar o show de fogos lá em Copacabana. Ô, Adriano, esse barco tá entortando cada vez mais. Sou eu que tô ficando cada vez mais torto, pô. Eu diria que ambas as respostas são verdadeiras. A gente brincando até, cantando, as mesas começaram a vir para cima da gente, que o barco começou a virar para um lado. Balançar para o outro, balançar para um lado, para o outro. Ele não afundou de saída. Ele virou de cabeça para baixo, aprisionando as pessoas que estavam no andar intermediário. Foi o maior desespero, porque quando eu vi que eu estava lá embaixo, caindo todas as mesas, cadeiras em cima de mim, eu tentava subir, não conseguia. Eu pensei que eu estava debaixo do barco e pensava que todo mundo estava na mesma situação e ninguém ia conseguir subir, íamos todos morrer afogados. Pratos, garrafas, copos, talheres, bandejas, mesas e cadeiras se tornaram armas mortais. Feriam as pessoas que faziam o possível para escapar dos projéteis que voavam para todos os lados. Finalmente os motores pararam, um logo após o outro, quando a água atingiu os filtros de aspiração. O silêncio das máquinas tornou mais audível o barulho das ondas chocando contra o casco. Uma mesa veio justo ao meu lado, entre eu e a minha mulher. Eu tive tempo de vê-la e escapei por milímetros. Mas imagine uma mesa de jantar tombando em cima das pessoas. 2/3 das pessoas estavam no andar superior, não havia controle nenhum de nada. Eu me lembro assim como se eu estivesse dando um voo. Sabe que voo que você vai assim, não tem nada embaixo. E a minha preocupação na hora foi exatamente meus pais. Quando eu pulei no mar, eu pulei exatamente onde eles estavam. Calma, Ruth! Calma!
As pessoas que estavam em cima foram lançadas ao mar quando o barco virou. As pessoas que estavam no deck intermediário ficaram aprisionadas num bolsão de ar. Algumas mergulharam, atravessaram a janela e subiram. Outras ficaram presas e morreram lá embaixo. Bateu aquele desespero e quando eu olhei para as pessoas, uma do lado da outra, uma longe da outra, entendeu? E eu não via ninguém, estava tudo escuro. Eu comecei a gritar, pai, mãe, pai, mãe. Foi quando eu vi a minha irmã, o meu pai e minha mãe segurando. A minha irmã já estava sem força de aguentar os dois. Falei, Eduardo, me ajuda, me ajuda. Foi quando eu segurei meu pai. Eu estava na parte de baixo com minha família e o barco começou, de repente, a dernar e acabou virando de cabeça para baixo. Eu nadei, meu óculos ficou embaçado, eu tentei chegar até onde é que estava minha mulher, mas não consegui, porque eu não consegui ver nada, né? Aí eu nadei, aí já vi um outro barco, eu fui nadando até perto desse barco, seguramos, eles jogaram umas cordas, nós conseguimos erguer algumas pessoas, uma mulher grávida, um menino, fomos pondo as pessoas para cima, né? Depois eles me puxaram, porque eu senti também que estava sem força, eu pedi que me tirassem d'água, porque eu tenho um braço que tem alguns parafusos, num acidente de carro. Então eles me levaram. Aí conseguiram me suspender, acho que eu desmaiei, perdi um pouco os sentidos. Agora eu só queria ter uma notícia da minha mulher. A errada sou eu. Entre as dezenas de vítimas do Batomushi 4 está Yara Amaral, uma das maiores atrizes brasileiras. E era talvez a pessoa mais conhecida a bordo do Batomushi. Ela ganhou a viagem de presente e estava acompanhada da mãe dela e de um casal de amigos. O pescador Jorge Viana passa pelo local e decide prestar socorro. Ele vai salvar a vida de dezenas de pessoas. Eu comecei a escutar assim, toc, 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 toc. Quando eu escutei aquele barquinho vindo, pertinho, aí eu vi uma luz, eles com tipo um holofotezinho, iluminando, e vi pessoas, eles puxando pessoas para dentro. Se não fosse a traineira Evelyn Maurício e o iate Casablanca, quase todo mundo teria morrido. É porque eles recolheram no mar, logo após a embarcação e o naufrágio, eles conseguiram recolher do mar 87 pessoas. E olha que a traineira era pequenininha, ela tinha capacidade para 13 pessoas, já estava com 17. Mas ele foi recolhendo. Jorge! Jorge, vê o que você está fazendo, seus filhos estão aqui para acabar morrendo. Fica calma que eu resolvo, tá tranquilo. Não fica todo mundo tranquilo, senta! Senta agora! Todo mundo sentado, senão esse barco também vira! Não fica calmo, gente, senão não dá! Eu falei, não, virou um barco aí pelo tamanho dele, minha filha. Deve ter muita gente. Aí mandei o pessoal logo ir preparando os coletes. Não sei precisar quanto tempo eu fiquei na água. Entendeu? Quando eu vi o Casablanca estava do nosso lado. Deixa eu te apresentar uma pessoa maravilhosa. Tudo bem? Mariana, meu pai. Há muito pai, conheci ela ontem. Peraí. Tem gente no mar! Tem gente no mar! Diva, vira essa luz pra lá! O clima é de pânico e desespero quando o iate Casablanca, de propriedade do empresário Oscar Gabriel Júnior, aparece para ajudar no resgate. Mas quando nos aproximamos, na realidade, é que eu me deparei com uma cena terrível, né? Que eram corpos, camisas brancas de costas dentro d'água. Aí foi aí que nós começamos a perceber a realidade do acidente que aconteceu. E o iate Casablanca, que era bem mais possante, recolheu também. Então eles recolheram um total de 87 pessoas. Não fosse isso, teria morrido quase todo mundo, quase todas as 142 pessoas que estavam no barco.
De manhã cedo, na área do acidente, as equipes de mergulhadores do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros do Rio começaram a procurar as vítimas. Este foi o exato local onde o Batomushi 4 naufragou. Do alto dava para ver cadeiras, pedaços de madeira e uma mancha de óleo do barco que vazou no naufrágio. Segundo os bombeiros, o trabalho é difícil. O barco está naufragado a 27 metros de profundidade. As lanchas da Marinha e do Grupamento Marítimo retornaram pouco depois da 1 da tarde. Uma delas trazia 6 corpos. 2 homens, 3 mulheres, uma criança. Esta família reconheceu o corpo do mestre do Batomushi 4, Camilo Faro da Costa. Segundo o genro, Paulo Roberto Soares, o mestre reclamava sempre do problema de superlotação nos Batomushi. Na sede do Grupamento Marítimo, desde cedo, parentes das vítimas procuravam informações sobre o acidente. Alguns sobreviventes também estiveram no grupamento. O país inteiro fica chocado com a tragédia e exige a punição dos donos da empresa Batomushi, os 9 empresários espanhóis e um empresário português. Em novembro de 1990, eles são levados a julgamento, mas a decisão é surpreendente. O juiz Jasmin Simões absolve todos os donos do Batomushi. Ele responsabiliza apenas o engenheiro Mário Triller e o comandante Camilo Faro, que tinham morrido no naufrágio. Ele se convenceu, o juiz da primeira instância, que os mortos é que eram os culpados. Os sargentos foram condenados pela Marinha pelo suborno, mas uma pena pequena, e logo foram postos em liberdade. Não pela polícia, pela justiça comum. Na justiça comum não houve nenhuma condenação. Já os espanhóis, proprietários do barco, foram absolvidos, uma vez que o juiz considerou que os culpados tinham sido os que tinham morrido, o capitão do barco e os marinheiros, mas numa segunda instância eles foram condenados. Eles foram condenados a 4 anos em regime semiaberto, e numa dessas saídas da prisão eles fugiram para a Espanha e para Portugal. Como eles eram espanhóis e portugueses, eles ficaram, nunca voltaram para o Brasil. A sensação é de impunidade pior. Os processos são tão lentos que pouquíssimas pessoas já foram indenizadas. E olha que isso aconteceu em 1988, 89, nós já estamos em 2016. E até hoje, muitos casos já foram, como o do Boris Jaime Lerner, por exemplo, já foram até o Supremo e agora retornaram à primeira instância para estipular quanto perícia, de quanto vale, projeção de quantos anos a pessoa ia viver, para estipular a indenização. Ou seja, não se indeniza ninguém. É o que eu sempre digo, o naufrágio do Batomushi só serve até hoje para 2 coisas, para descredenciar a justiça e punir as vítimas. 55 pessoas morreram no naufrágio do Batomushi 4. Yara Amaral, Elisa Amaral, Silvio Grotkovski, Irene Lerner, Eduardo Lerner, Alberto Weingarten, Ruth Weingarten, Camila Weingarten, Camilo Faro da Costa, Mário Maria Triller, de Fátima Costa, Shirley Souza Batista Carlos Alberto Soares, Cavalcante Norma Gonçalves, Maria Emílio Célio Paulino de Davi Oda Maria Hilda de Levice, Souza, Maria Nazaré Esther de Maria Lima Paz, Silvério, Ana Simão Maria da Silva, Aires Silvio Camussa, Ernesto Iarabá, Dione Alves Maria